que são oriundas do Canvas, por exemplo, e que ajudam a gente a ter uma leitura sobre qual o valor da nossa empresa, do nosso projeto, o que efetivamente a gente quer transmitir. E aí eu vou rapidinho comentar com vocês. Segmentos de clientes, quais os clientes que eu quero atingir? Quais as áreas? Então, por exemplo, no caso da bolinha azul, hospitalar, clínicas de fisioterapia, escolas com o intuito de fazer uma recreação. Então, eu posso ampliar bastante esse leque. Qual a proposta de valor da minha empresa? É oferecer saúde? É oferecer entretenimento? Qual que é essa proposta de valor da empresa Bolinha Azul? Os canais para se comunicar com os clientes. Quais são eles? Eu uso só os convencionais? Eu tenho feito uma ponte direta com esses hospitais, com essas clínicas de fisioterapia? Será que, de repente, não é a hora de ir além do que está se usando? Então, Facebook, Twitter, está todo mundo usando, logo eu acredito que isso é bom. Não, você tem que pensar quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas. Quais são os hábitos, o que elas fazem para eu poder me comunicar com qualidade. Sempre lembrando, nunca perder, de não perder a essência da empresa. Outro ponto que é legal para a gente comentar, como se dá esse meu relacionamento com os clientes? É só no momento que ele fala, quero encerrar o contrato? Ou ele acontece ao longo do tempo, ele está evoluindo? Fontes de receita. Quais são as principais fontes de receita da minha empresa? Porque uma questão vai sendo ligada à outra. Então, se eu tenho uma fonte de receita principal aqui, que seja, por exemplo, hospitais, logo eu preciso intensificar esse relacionamento com eles. Então, uma coisa está ligada à outra. Recursos principais que eu uso para isso. Então, se eu sei, por exemplo, que a matéria-prima que eu uso ela é extraída de uma região da Amazônia em que há uma extração sustentável. Isso é ótimo, eu agrego isso para a minha marca, porque provavelmente por conta disso eu pague um valor diferente. Quais são as atividades-chave? Quais são as parcerias principais que eu tenho para esse meu negócio? E qual a estrutura de custo que eu tenho para fazer isso acontecer? Então essas são algumas perguntinhas que depois nos fazem ver efetivamente o que a gente quer comunicar a respeito das nossas marcas. E aí a gente consegue identificar uma ideia central do que a gente deseja transmitir. Então, por exemplo, o caso da empresa de Bolinha Azul, ele é muito simples. Não tem, você fala assim, então ela não tem onde divulgar? Ela tem. Eu posso falar então a respeito do material que é utilizado, que não intoxica as crianças nem os adultos que utilizam. Eu posso falar o fato dela ter uma densidade que facilita a movimentação dos músculos e evita a tendinite. Eu posso, dentro do histórico dessa minha bolinha, eu posso ver N assuntos que eu posso abordar e começar a trazer valor para essa bolinha. Então a pessoa não vai mais perceber só a questão preço, mas sim o que aquela empresa, o que aquela bolinha me entrega. E isso faz toda a diferença quando eu vou, por exemplo, no mercado. Então eu opto por uma marca e não por outra. Nem sempre eu consigo tornar esse processo tão racional assim. Eu só quero comprar porque eu vi uma ação assim, assim. Não, são vários pontos de contato. Eu vi uma matéria sobre isso, eu ouvi um funcionário que trabalhou lá falar que realmente havia uma preocupação com os colaboradores e eu começo a atrair pessoas com boas ideias. O que a gente compartilha é o que a gente atrai. Teve uma pesquisa nesse ano da Deloitte com a Exame PME falando sobre as principais PMEs do Brasil, as que mais cresceram. E ela diz o seguinte, essa pesquisa, que uma das grandes preocupações é a retenção de talentos e a grande dificuldade em contratar mão de obra qualificada e mantê-la dentro das empresas. Se eu comunico que eu sou uma empresa inovadora, que eu sou uma empresa que cuida do ambiente de trabalho do meu cliente, mostro um cenário positivo, por que não atrair bons talentos? Então a comunicação vai muito além da questão venda. Ela passa então pela questão de engajamento, fazer com que as pessoas pensem e queiram participar do meu negócio. A gente vai trocar ideias, a gente vai trazer ideias novas, de repente uma questão que eu nem havia pensado, eu consegui incorporar. E aí e tem canal para fazer toda essa divulgação, para fazer toda essa comunicação. A pessoa fala, eu moro numa cidade e só tem um jornal. Como que eu consigo me comunicar? Hoje os espaços estão muito democráticos. Isso não quer dizer que
por conta disso, eu vou comunicar qualquer coisa, porque hoje as ferramentas estão simples, mas eu tenho que levar a sério, porque como qualquer outro processo, é comunicação, e eu estou falando de uma marca. Então a gente tem, desde os convencionais, revistas, blog, que não é tão convencional assim, mas TV, jornais impressos, e a gente pode sim fazer com que as pessoas voltem a olhar para as nossas empresas. Então, o importante é a gente perguntar certo, mas compartilhar, e a gente soma pessoas e ideias aos nossos projetos. A comunicação indo muito além da venda. Então, eu saio daquele ciclo de que as empresas eram... que elas ficavam ali de uma pessoa, de autoestima, sem autoestima, fazendo sempre as mesmas ações. Então, a partir do momento que eu começo a compartilhar ideias, mais pessoas começam a conhecer meu negócio, eu gero mais buzz para minha marca, eu faço com que novos projetos sejam angariados para minha marca por conta disso, eu consigo mais espaço em veículos considerados tradicionais e o que é bacana, que a gente vê acontecer com muitos dos clientes. A partir do momento que eles se expõem, eles começam a falar, não, eu preciso melhorar. Eu preciso trazer coisas novas para o meu negócio para que eu continue sempre bem posicionado. Isso que é o bacana da comunicação. A gente inspirar e estimular os negócios a se renovarem a cada dia. Então, a comunicação, mais uma vez, vai muito além da venda. A gente está criando empresas, com todo esse buzz, com todo o movimento de redes sociais, a gente está criando empresas sociais. A gente está indo além do ambiente de redes sociais para ter empresas sociais. Antes, o que acontecia? A pessoa ligava, reclamava, olha, meu apartamento não foi entregue no prazo, brigava com todo mundo, se estressava. Aí uma pessoa do jurídico ia lá, respondia baixinho, falava o que queria, não havia registro algum sobre aquilo e ficava por aquilo mesmo. Hoje o que acontece? A pessoa vai lá, coloca a boca no telefone, divulga nas redes sociais, faz o maior burburinho, aquele assunto vira algo importante para toda a empresa e não só mais para o jurídico, e as pessoas começam a resolver as questões mais rapidamente. Elas começam a trazer mais informação, elas começam a se responsabilizar pelos seus atos, porque elas sabem que tudo que elas fizerem ali no balcão de atendimento para o cliente vai ganhar uma outra proporção. E o que ele fazia escondido, hoje é social, todo mundo fica sabendo. Então, o que aconteceu? As empresas, as PMS, elas começaram a se comunicar, começaram a gerar um burburinho a respeito dos seus negócios e elas começaram a forçar a mídia tradicional, por exemplo, a abrir novos canais. Hoje a gente tem vários grandes veículos, ou abriu uma revista especializada para a PME, ou abriu cadernos especiais, ou então, dentro dos grandes portais, tem sempre lá Terra Empreendedorismo, UOL Empreendedorismo, que, por sinal, são canais que hoje dão muito retorno para os clientes na área de negócios. Eram canais que antigamente as pessoas tinham um certo receio e hoje eles vêm acontecer de uma maneira bem bacana. Gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não tenham vergonha, não tenham receio. Compartilhem suas ideias, comuniquem, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir conquistar e agregar muito mais aos negócios e às ideias de vocês. Obrigada!